Caros telespectadores, cá estamos para mais um Palavra Puxa Palavra. E se reparar, hoje traz-me, como imagem de fundo, um exemplar magnífico do artesanato português, um tapete de arraiolos. Para já dizer-lhe que ele reflete bem essa influência nas artes decorativas portuguesas da arte muçulmana. Mas, bom, isso será para outra vez. Se quiser apreciar com rigor a técnica do fabrico, naturalmente o espectador amigo vai se aproximar. E quando se aproximar da imagem, vai ver que o desenho fica um bocado disperso. Vai ver como é que o ponto foi feito. Mas agora vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine, por exemplo, a imagem que poderá ter uma formiga a passear sobre um tapete de arraiolos. De certeza absoluta que não vai perceber absolutamente nada do desenho. E isto porquê? Porque ela está excessivamente próxima do desenho. Se ela subisse para cima de um móvel e olhasse, talvez os seus olhos de formiga lhe possibilitassem ver o conjunto do desenho, mas em cima do desenho é completamente impossível. E não é apenas as formigas que têm esse problema, nós mesmos. Repare, por exemplo, se estiver a apreciar um quadro, uma pintura, por exemplo, uma pintura a óleo, se estiver excessivamente próximo, vai ver o detalhe da pincelada, mas não vai perceber nada do desenho. Porquê? Porque está inteiramente colado à marca da pintura. E porquê é que nós estamos com esta imagem de que para se compreender o desenho é necessário estar-se distanciado? Esse distanciamento é necessário em história. Eu vou-lhe pegar num caso que tem plena atualidade. Como é do conhecimento geral, faleceu muito recentemente o Dr. Mário Soares, que foi primeiro-ministro, que foi presidente da República, que foi um político destacado na história recente portuguesa. E é impressionante o que se passou em termos, por exemplo, do Facebook e de outras formas de comunicação. De repente começa a surgir, de um lado, aqueles que elogiam o Dr. Mário Soares, pondo em píncaros que talvez ele nunca tenha imaginado, e do outro, pessoas que atacam a sua memória de uma forma extraordinariamente violenta e, naturalmente, estas pessoas vão entrar em choque umas com as outras nestas redes de comunicação social. E porquê é que isto acontece? Normalmente, quando alguém morre, é incensada, pronto, todos os defeitos desaparecem. Naturalmente que o Dr. Mário Soares foi uma pessoa com imensas virtudes e, como ser humano, com os seus defeitos igualmente. Mas, se calhar estamos em cima do acontecimento. Se calhar o que faz falar as pessoas é muito mais a emoção. Naturalmente que a maneira de ver a figura do Dr. Mário Soares por aqueles que foram vítimas da colonização, e foram muitos, não é exatamente a mesma daqueles que foram vítimas da descolonização. Isto tendo em conta o papel destacado que o então Primeiro-Ministro Dr. Mário Soares teve nos processos de descolonização portugueses. Mas tudo isto apenas para dizer que se calhar o que falava era o coração, não era uma forma racional, não havia uma análise. E essa análise é extraordinariamente difícil de ser feita, para não dizer que é impossível quando se está em cima de um acontecimento. E eu vi alguém, num comentário, isto em termos mesmo da imprensa escrita, dizer, bom, a história irá julgar. Mas, já agora, a história não julga ninguém.
Não cabe ao historiador dizer se um determinado político foi um bom político ou um mau político. O que cabe ao historiador fazer é analisar as políticas que foram desenvolvidas numa determinada época. E não há boas ou más, há o que foi feito. Há a análise o mais fria possível, o mais isenta possível de uma determinada situação. E isso só é possível quando há um certo distanciamento. Sob pena de que o que se está a fazer é jornalismo, e às vezes até mesmo mau jornalismo, ou é meramente uma crónica de opinião, pura e simplesmente. E vem isto a propósito de nós pensarmos um pouco o que é a história. Olha, eu falo, por exemplo, eu quando fui aluno na escola primária, a imagem que eu tive da história de Portugal era de uma galeria de grandes figuras. Nós até aprendemos por reinados. Se calhar com o amigo telespectador aconteceu a mesma coisa. E sabíamos de cor Dom Manuel, o Venturoso, Dom Sebastião o Desejado, nasceu em tal parte no ano tantos e acabou por morrer com tal idade em tal parte e fez esta batalha e foi enterrado em tal parte e casou com... E sabíamos nomes, datas das grandes figuras da história. E repare, esta noção de que a história é feita de grandes figuras, de que a história é feita das figuras principais políticas e militares, bom, nós temos um bocado essa imagem até no genérico do nosso programa. Se reparar, há um desfilar de grandes figuras da história portuguesa. Mas será que saber história é conhecer apenas essas grandes figuras? Claro que são importantes. Ninguém vai esconder a sua importância. Agora, se calhar, há outros que são os grandes obreiros da história e que nunca se fala neles. E que são os fracos. E conhece o ditado dos fracos não reza a história. Ora, felizmente, e eu digo isto desde os meados do século XX, que se começou a tentar fazer uma história dos fracos. Ou seja, uma história da coletividade. Não apenas das grandes figuras, porque a vida é mais do que apenas os atos das grandes figuras. E nesse aspecto, se reparar, se calhar é imensamente importante nós sabermos como é que as pessoas viviam, como é que pensavam, o que sentiam, quais eram os seus anseios. Isso é uma outra forma de ver a história. Mas já vamos voltar a este assunto no próximo Palavra Puxa Palavra.